Sextou, toda sexta-feira, como é de costume, nós vamos falar sobre casos reais de consultório. Eu sou Forlan Vilela e vamos falar de um caso que aconteceu no meu consultório. Vou te mostrar como funciona e como nós trabalhamos. E hoje nós vamos falar de uma criança de 5 anos de idade. A mãe me trouxe essa criança com um diagnóstico de seletividade alimentar. Então, como é de costume, eu já perguntei à mãe, ele nunca comeu e o que ele come, como é a alimentação dele? Porque ele me chegou aqui no meu consultório, na cadeira, aparência saudável, peso normal, tamanho padrão. Então eu fiquei, opa, peraí. A mãe falou, não, hoje a alimentação dele é apenas bolacha. Ele toma um café da manhã bolacha, ele almoça bolacha, à tarde é bolacha. E eu fiz a pergunta, recheada, né? Sim, sempre as recheadas. Então a gente começa a entender. Bolacha tem leite, chocolate, tem várias questões e nos dá energia. Então eu comecei, através do nosso protocolo TAV, utilizar a micro, que é onde que eu procuro a origem emocional das questões. E fui atender a criança e eu encontrei uma questão do 2º ao 6º mês de gestação que me despertou. E aí, como nós já temos alguma experiência, a minha pergunta para a mãe foi, nesse período de 2º para o 6º mês de gestação, por acaso não tinha uma tia, uma avó, sua mãe, alguém que não ficava falando, não pode comer isso porque vai dar cólica na criança, não come aquilo que vai dar problema na criança. Ela, nossa, como você sabe, a minha avó, ela não deixava eu comer quase nada. Inclusive, eu passei a gestação quase inteira sentada sem comer, porque eu tinha medo de comer, porque ia fazer a criança ter cólica. Então, nós encontramos a raiz emocional lá na gestação. Aí eu, mas e a introdução alimentar, como foi? Ela falou, a introdução alimentar foi muito boa. No 6º mês de vida, ele comeu as frutinhas. Lá no 9º para o 10º, a gente já tinha as sopinhas. Foi super tranquilo. E quando ele parou? Ela falou que ele parou aproximadamente com 1 ano e 6 meses de comer. Falei, mas o que pode ter acontecido? E fui lá na raiz emocional, através da micro, através dessas ferramentas do protocolo TAV, e fui identificar que aqui, 1 ano, ponto 4, teve um problema grande. Eu perguntei o que aconteceu mais ou menos com 1 ano, ponto 4. Nesse período, ele começou a ter diarreias. E comia uma coisa, tinha diarreia, comia outra, tinha diarreia. E eu fiquei nessa peleja de procurando alergistas, ia fazer exames de intolerância à proteína do leite, intolerância à frutose, isso, e nada dava nos exames. E no ano ponto 6, uma alergista virou para ela, vamos fazer teste, vamos tirar as coisas. E ela começou a tirar o leite, depois começou a tirar a frutose. E tudo que ela iria dar à criança, ela tinha medo. Então ela começou a restringir a alimentação dessa criança. Só para vocês entenderem. Ela chegou com seletividade alimentar. Mas ela começou a restringir a criança em experiências em alimentação. Com 2 anos de idade, essa criança já não comia praticamente nada. Porque entrou nos medos. E eu sempre falo, uma criança até 5 anos, ela vive a energia dos pais. O que a gente fez? Nós fizemos todo o processo de correção nessa criança com uma sessão apenas. E na 2ª sessão, em vez da criança voltar, eu pedi para a mãe vir. Depois de 3 sessões com a mãe, uma sessão com a criança e 3 sessões com a mãe, hoje eu posso dizer que essa criança come de tudo. O porquê? O que aconteceu? A mãe foi restringida desde a gestação à alimentação, porque a alimentação era perigosa. A mãe foi restringida pela alergista para diminuir a alimentação, para diminuir as coisas, para procurar o que estava dando a diarreia na criança. E toda vez que a mãe ia dar uma alimentação, a mãe tinha medo da criança passar mal. Chegou um certo ponto que gerou um bloqueio total. Para vocês entenderem como funciona o nosso cérebro. Ele é uma máquina perfeita, ele trabalha com os 5 sentidos. E depois de uma sessão com a criança,
e 3 com a mãe, essa criança voltou ao normal. Mais um caso real de consultório. Fez sentido para você? Comente aqui. E muito obrigado pela confiança de todos os nossos pacientes que estão aqui no Instagram. E você que não é paciente, quer mudar a vida, transformar a sua história? Não perca tempo. Abraços.